No vídeo de hoje falaremos por que as moedas se tornam moedas fortes. Há muito tempo, o propósito desse canal é falar sobre investimentos a nível global, com foco na Europa, e sempre falo para investirmos em moedas fortes, mais estáveis, para termos melhores retornos, mais estabilidade e preservar o nosso capital e o nosso patrimônio. Então vamos entender um pouco mais a fundo o que torna essas moedas fortes para podermos escolher e investir de forma melhor o nosso dinheiro. E neste vídeo então falaremos por que as moedas são fortes e suas categorias que as tornam mais fortes, a influência do câmbio, que é muito importante, as reservas monetárias e vamos falar de alguns países que têm uma moeda forte, que não é o dólar, não é o euro e não é o franco suíço. Vocês vão se surpreender, então venha comigo. Sejam todos bem-vindos a Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui na Falando sobre Economia e Mercado, Empreendedores e Investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se e curta este vídeo para fortalecer a nossa comunidade. Bom, então vamos entender nesse vídeo o que faz uma moeda ser mais forte que a outra de forma estruturada e tentar ser o mais didático possível para você compreender esse conceito, porque isso vai impactar sim a sua estrutura de conhecimento para se tornar um investidor melhor, mais sagaz, porque você decidiu investir a nível global, proteger seu dinheiro e conseguir vencer esses obstáculos. Peço desculpa pelo meu estilo, eu sei que muita gente não vai se importar, mas está muito frio e por isso estou nesse estado meio diferente do habitual. Sem mais delongas, vamos entender por que as moedas se tornam fortes. A moeda, como qualquer outro bem e serviço, é uma commodity que tem a simples finalidade de troca, unidade de conta e reserva de valor. É isto a moeda. Eu vou deixar linkado um vídeo aqui, até um pouco antigo, mas explica muito bem sobre isso, a moeda, sua origem, como ela começou, até como ela chegou a ser moeda fiduciária, que é como conhecemos hoje, um pouco dessa história, e como o governo apropriou-se dela, que é um meio poderoso de controlar uma sociedade. Então vou deixar o link aqui em cima. E para o nosso contexto aqui, a moeda segue o princípio básico de demanda e oferta. Como um commodity, ela segue esse princípio econômico. No âmbito do mercado interno, a moeda tem sua valoração em relação à sua escassez. Se nós temos um determinado período, um aumento de produção de bens e serviços, e a moeda se comporta de forma estável, sem alteração, aqueles bens e serviços vão diminuir seu valor, porque há pouca moeda, então é um conflito de interesse por ter abundância de produtos e as pessoas que produzem querem o dinheiro e normalmente abaixam os preços para conseguir conquistar o dinheiro. No caso contrário também é verdadeiro. Então quando há muita moeda em circulação, abundância de moeda e pouco produtos e serviços, esses bens naturalmente eles aumentam de preço porque as pessoas querem trocar mais a abundância. O ideal seria um aumento de emissão de moeda em circulação de acordo com o aumento de produtos e serviços na economia, mas provavelmente para fazer esse cálculo é muito difícil e quem toma conta da moeda, que é o governo, ele não se preocupa muito em fazer esse cálculo para pensar em estabilidade econômica, porque tem vários discursos que você já conhece por aí, de estabilidade, de buscar travar a inflação e blá blá blá, essas coisas assim que você está cansado de ouvir pela mídia. Mas esta é uma base a nível doméstico para você entender a demanda e a oferta e você ver o poder da moeda. Agora nós vamos extrapolar para nível internacional, que é que de fato nos importa, porque ela torna uma moeda competitiva, uma moeda estável a nível mundial. É o mesmo princípio de oferta e demanda, que cada país oferta e o mundo tem interesse em adquirir aquele produto, aquele bem, aquele serviço. Para poder adquiri-lo, eles têm que possuir a moeda daquele país, para poder fazer a transação comercial e levar para o seu país nada mais que importação. Então o país troca a sua moeda local, a pessoa, a empresa ou o estado, pela moeda do país que está adquirindo o bem. Então esse princípio econômico de demanda e oferta cabe muito bem aqui para a valoração da moeda a nível internacional. Uma das características de moeda forte também, que eu não posso esquecer de mencionar, é que muitas pessoas, empresas e países olham para a moeda como uma questão de estabilidade econômica, estabilidade institucional, a produção daquele país, a confiança que eles podem ter na própria moeda, porque sabemos que a moeda não tem lastro em nada, e essa confiança que os agentes econômicos têm com a moeda, além de ser uma moeda demandada, uma moeda mais estável e confiável, assim trazendo segurança para o uso daquela moeda fiduciária. E para entendermos um pouco mais essa demanda, essa valoração da moeda, vamos ter que entrar um pouco na questão do câmbio, porque usamos os exemplos de importação e exportação de bens e serviços, não necessariamente é somente isso. Então, os tipos de transações que existem no mundo influenciam muito essa demanda pela moeda, que são as transferências, pagamentos e recebimentos, transferências financeiras internacionais, a compra
compra e venda de moeda, e o mais comum para nós seria a questão de investimento, e neste caso também precisamos fazer conversões de moeda para podermos fazer a nossa aplicação e proteger nosso dinheiro do nosso país de origem e, no caso, do nosso velho real brasileiro. O passo seguinte é entender os tipos de câmbios que existem, porque isso é adotado pelos países para poder fazer o controle da moeda a nível internacional. Isso é mais uma curiosidade do que algo assim que vai fazer tanta diferença na sua vida, mas é interessante você saber, e é muito simples, que são o câmbio fixo, que, como o próprio nome diz, ele é ancorado em alguma moeda e ele é fixado nessa moeda como paridade equivalente. No Brasil foi usado quando lançou o Plano Real. Final da década de 90, comecinho do anos 2000, permaneceu com paridade de 1 para 1, então o real era o equivalente a $1, só que a moeda, como era mais estável, não conseguiu se ancorar e perdurar por muito tempo e teve que tirar o câmbio fixo, porque depende de muita intervenção do Banco Central para poder manter essa estabilidade. Então é meio complicado, até muito custoso, então foi largado, desistiram desse câmbio fixo. O próximo seria o câmbio híbrido. Não é muito comum de se ver por aí, que é uma interferência menor do Banco Central nas relações cambiais, na questão da moeda, mas ainda ela há um pouco mais forte. Ela fica entre o fixo e o flutuante, que nós vamos falar a seguir, mas poucos países usam esse regime de câmbio híbrido. E por último, o tipo de câmbio mais usado no mundo é o flutuante, que no qual quem define o valor da moeda, a taxa de câmbio, é o mercado entre demanda e oferta, como falamos há pouco. Então a necessidade do mercado de adquirir aquela moeda de determinado país é que decide a cotação do dia, e boa parte dos países usam. Só tem uma pequena particularidade dentro desse câmbio flutuante, que seria o câmbio sujo também, que é muito utilizado, no qual os bancos centrais eles interferem na taxa cambial mais moderadamente para quando há descontrole do câmbio, para não prejudicar demais a sua economia do seu país. Eles interferem com algumas vendas da moeda que necessita no momento e alguns contratos swap, entre alguns outros mecanismos que eles podem usar para fazer essa estabilidade cambial. Continuando a nossa estrutura deste conhecimento, vamos entender as reservas monetárias também, que são os bancos centrais players muito forte na economia, que também demandam moedas para fazer suas reservas e tem a finalidade de manter a liquidez da moeda demandada, a segurança e também muitas vezes a rendimentos. Aí depende do país. Os países mais desenvolvidos conseguem criar rendimentos a partir dessa reserva e países emergentes não têm tanto proveito disso porque o custo é muito alto, então acaba sendo prejudicado, mas é necessário ter essas reservas para trazer segurança para o mercado e continuar um país confiável. E as reservas monetárias são feitas com moedas, é óbvio, só que também a composição da reserva dos bancos centrais tem outros títulos que pertencem ao mercado monetário. Se você quer entender sobre o mercado monetário, há uma diferença entre o mercado monetário e o mercado de capitais, os tipos de ativo e também as questões do prazo. Deixa um comentário aí para poder fazer um conteúdo sobre o mercado monetário para você entender melhor. Então, possui muito ativo desses mercados monetários dentro das suas reservas dos bancos centrais e também as moedas. Vou dar dois exemplos aqui para você ver a diferença de como funciona cada país e cada reserva monetária, para você ver as necessidades de cada um. Como uma verdade que boa parte dos países tem um dólar americano em suas reservas, por ser uma demanda a nível mundial demandada e muita coisa está atrelada ao dólar, mas aqui no caso do Brasil, ele tem boa parte das suas reservas monetárias são em dólares americanos, euro, libra esterlina, ien japonês e ouro e algumas outras moedas. Já aqui na Europa, principalmente na zona do euro, que é administrada pelo Banco Central Europeu, é o dólar americano, ien japonês e yuan chinês. Ouro também. Então você vê que é uma necessidade diferente, porque compõe o yuan chinês, então há uma demanda pela moeda do yuan chinês, provavelmente pelas importações de muitos produtos que devem vir de lá, e talvez algumas commodities, e também possuem reservas de ouro. Então a composição, a necessidade de cada país das suas reservas monetárias, vocês perceberam, é muito particular e peculiar, e isso vai fortalecendo as moedas, e fica mais fácil para você entender um pouco mais dessa estrutura das demandas das moedas. Agora vamos para o nosso bônus, que são os países com as moedas mais fortes do mundo, mais demandadas do mundo, que você vai se surpreender. Eu acredito que você nunca ouviu falar ou passou pela sua cabeça que seriam esses países. O primeiro país que está no nosso ranking aqui, vou falar somente dois para ficar mais curto esse vídeo, o Kuwait, que é um país lá no Oriente Médio, que fica próximo ao Iraque e Arábia Saudita, na região do Golfo Pérsico, e a sua cotação hoje, no final do ano de 2022, dezembrão, está em torno de 3 dólares e 26 centavos. Então é uma moeda muito mais forte ou muito mais valorada do que o próprio dólar americano. E o que faz essa moeda ter
ter tanto valor? Não sei se podemos enquadrar como moeda forte, mas sim, temos que aceitar que é uma moeda demandada. Então, 3 dólares 26 centavos americanos para comprar um dinar kuwaitiano. Esse país é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo, e acho que está entre a sexta maior reserva no mundo, faz parte da OPEP também, e tem um grande ecossistema, extração, produção, refinaria, indústrias que criam também soluções para esse segmento, e ao longo do tempo tornou uma moeda muito demandada, tanto pelas exportações, mas em comparação a seus pares, porque você pode parar para pensar, mas tá, tem outros países que exportam petróleo e não têm suas moedas tão valorizadas. Vamos entender alguns princípios. Então você tem a commodity que é demandada pelas pessoas, que é o petróleo e gás natural. Você tem todo um ecossistema de empresas, e muitas dessas empresas são estrangeiras, então vem muito capital externo para investir nesse país, para desenvolver essa indústria, para poder aproveitar essa oportunidade de negócio. É um país até um pouco aberto em relação ao Brasil, ele tem mais liberdade econômica, em questão de facilidade de negócio, de crédito, entre outros, nessa questão mais literalmente econômica. Não estamos falando de uns pontos individuais, religiosos, esquece, estamos falando de economia. Então, em comparação ao Brasil, ele está em umas posições a mais, sim, está em posições melhores. Então, todos os investimentos, essa demanda, e o país tenta manter essa confiança para as empresas e as pessoas investirem em seu país e trazer estabilidade para que haja desenvolvimento econômico no país. Essa é a diferença entre os seus pares. E um outro país, também provavelmente você não ouviu falar, país chamado Bahrein, mais aportuguesado, Bahrein, para ficar mais bonito. É um país que, na verdade, é um arquipélago, é um conjunto de ilhas no Golfo Pérsico, próximo ao Kuwait, que também tem a sua economia baseada no petróleo, refinação e todo aquele ecossistema. Um ponto um pouco diferente do Kuwait, que o Kuwait ele é mais dependente do petróleo e gás natural do que o Bahrein. O Bahrein, além da extração, produção, refinamento e exportação de petróleo, ele também possui um ecossistema bancário e financeiro internacional forte. Também é um bom segmento em indústrias químicas, com destaque para fertilizantes, indústria naval, focada em reparos, produção, mas o forte é mais reparos, cimento e alumínio e ferro. Então podemos ver que a economia do Bahrein é um pouco mais diversificada do que do Kuwait, e a sua moeda, o dinar bahreinita, hoje, no final de 2022, dezembrão, está em torno de 2 dólares e 65 centavos cada dinar bahreinita. Seguindo os mesmos princípios do Kuwait, também tem maior facilidade de fazer negócio, ele quer atrair mais investimentos, logo sua moeda também é demandada, melhor colocado que o Brasil, na questão das liberdades econômicas, um pouco abaixo do Kuwait, mas está bem melhor posicionado, que é até estranho, porque como um país lá no Oriente Médio, do Golfo Pérsico, que nunca ouviu falar na vida, tem mais liberdade, mais facilidade de negócio do que o nosso Brasil, que é uma das, em questão de PIB, uma das maiores economias do mundo. Nossa renda per capita em dólar é menor do que esses países. Agora você sabe um pouco mais sobre uma curiosidade de moedas mais valorizadas no mundo, que você não sabia. Se você tiver interesse, procura na internet, tem outros países também que estão à frente do dólar americano. Tem o mais comum, que é o euro, a libra esterlina. Tem, eu acho que a Jordânia e outro país também que está à frente do dólar americano, que é a moeda mais usada no mundo, e tem um valor muito maior que o próprio dólar. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu apoio, por estar aqui conosco. Isso nos dá energia para continuar, porque acreditamos nesse projeto, na divulgação de conhecimento da economia, da política a nível global, para você conseguir se desvencilhar dos problemas políticos do seu país, no caso, nosso querido Brasilzão, dos seus problemas jurídicos, econômicos, porque nós queremos ver de forma melhor. Queremos sair da camada da pobreza, da classe média baixa e usufruir o que há de melhor da vida. Então continue conosco para ter acesso a mais conteúdo e mais conhecimento. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, e vamos dominar o mundo!